Então vamos dar início ao nosso estudo da prática da mediunidade com Jesus, né? O projeto Espiritizar, lá da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, e que a gente está procurando fazer alguns aprofundamentos e observações. Inclusive amanhã em Recife, né, o projeto Espiritizar estará ministrando o seminário Sexualidade e Saúde Espiritual em Recife. Vai estar lá Lírio Afro, que é um trabalhador também da federação. Vai ser um seminário pela manhã e à tarde em Recife, no Centro Alta de Souza, no bairro do IPSEP. Mas vamos aqui à introdução do nosso estudo, do livro Fonte Viva, capítulo 52. A elevação é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta. Se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida, não obstante defrontado por toda espécie de dificuldades, segue para frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Então está no capítulo 52 do livro Fonte Viva. Vamos fazer aqui algumas observações, né? Primeiro, Emmanuel deixa bem claro para que nenhum de nós seja enganado de que a elevação é obra de suor, persistência e sacrifício. E veja, isso é algo que normalmente nós não fazemos a devida consideração ou reflexão. Normalmente a maioria de nós acha que quando resolver por praticar o bem de forma mais abnegada e resoluta, vai praticar sem dificuldade nenhuma. Mas não é assim que normalmente acontece. Para que de fato a gente dê obras de sublimação, de elevação, de humildade, o Evangelho e Emmanuel aqui nos deixa bem claro de que não vai ser facilzinho não. Para que a gente trabalhe a nossa natureza inferior e estabeleça novo clima de ligação com a espiritualidade profunda dentro de nós, nós precisaremos ter muita força de vontade em qualquer época. Porque vez ou outra nós vemos, principalmente na seara espírita, quando as pessoas, diante de certas dificuldades a superarem, diante de certos vícios ou condicionamentos, em qualquer área pessoal, acha que facilmente vai poder resolver numa encarnação futura. Não, agora eu não tenho condições. Isso aí eu não resolvo agora. Isso aí eu vou ter que resolver quando eu estiver mais elevado adiante. Mas ninguém usa essas afirmativas com a aprovação da doutrina espírita, não. E principalmente como Emmanuel aqui nos esclarece. Se agora está difícil, se agora exige suor e persistência, mais adiante será mais difícil ainda. É isso que fica bem claro. Não vai ficar mais fácil, não. Vai ficar mais difícil. É como ocorre naquele tema que cada vez mais está sendo atualizado pela problemática intensa que tem se apresentado, que é o suicídio. O suicídio é o retrato mais patente disso, que é quando a pessoa não suporta a carga de dificuldades e de provas que está trilhando e resolve por fugir de uma forma brusca, aonde, como nós aprendemos na doutrina espírita, todo esse campo de dificuldade que está levando alguém à falsa fuga do suicídio vai se reapresentar a ele piorado. E ele vai ter que vencer. Mas esquecendo esse lado aí do suicida, nós mesmos, aquilo que a gente se percebe como necessário a melhorar, não adie. Porque mais adiante não vai ficar mais fácil, não. Vai ficar mais complicado.
E Emmanuel continua dizendo, né? Não recues diante da luta. Se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. E aqui é importante a gente fazer um elastecimento de consideração. Porque quando Emmanuel diz aqui, se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida, Emmanuel aqui está nos chamando a reflexão consciencial em termos de a gente estar trabalhando a área dos sentimentos em relação a objetivos superiores na vida. Porque à luz da doutrina espírita, como nós estudamos aqui, não se pode mais admitir que determinadas virtudes, como por exemplo a paciência, a abnegação, a vivência do sentimento de perdão, seja algo que a gente coloque como conquistas difíceis. Porque o que Emmanuel aqui nos chama quando ele diz, se já podes interessar o coração nos climas superiores da vida, ele está dizendo o seguinte, olha, tu tem que gostar de evoluir e de estar num clima superior. Clima superior da vida não é para tu colocar isso como clima de luta. Aí eu vou ter que me esforçar muito para fazer a caridade com a abnegação. Está errado. Você tem que gostar de fazer a caridade. Você tem que criar laços de afeto com o bem. Isso é interessar o coração nos climas superiores da vida. É criar afeto, sensação e vibração boa e satisfatória com aquilo que eleva a nossa alma. E não colocar como sendo coisas difíceis de fazer, que só quando for espírito elevado ou espírito puro. Não pode ser por aí. Continuemos. Não obstante, defrontado por toda espécie de dificuldades, segue à frente. Olha, isso aqui é outro ponto importante. A gente não pode achar de maneira nenhuma que porque agora está nas lides da prática do bem, que as dificuldades necessárias irão desaparecer na nossa vida. A gente tem que fazer o bem e em cima de dificuldade com mais gosto ainda. É assim que a espiritualidade propõe. Nós estamos na atividade do bem, na prática da caridade, vai ter dificuldades. Só que agora, pelo fato de a nossa consciência estar numa busca de alinhamento com as leis divinas, essa dificuldade vai ter outro gosto. Não vai ter mais o gosto de nos desequilibrar, mas de nos estimular a fazer mais ainda na prática do bem. É essa a questão. Segue para a frente oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Essa frase, segue para a frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil, Emmanuel está dizendo a nós o seguinte, olha, a meta e o objetivo maior da vida é a gente seguir em frente. Crescimento espiritual, determinismo das leis divinas, felicidade e perfeição. Nos aliarmos com esses propósitos maiores da nossa encarnação. E seguir em frente, com gosto. Vamos assim entrar no nosso assunto de hoje, que é tomar a lei de amor, justiça e caridade como diretriz de vida. É a continuação de 2 aulas que a gente vem tendo dentro dessa mesma temática, que ainda vai se estender para um próximo encontro.
mas vamos nos adentrar. Eu quero só dar uma rápida lembrança para aqueles que não estiveram conosco no último estudo, de que o que a gente está tratando aqui por base maior é uma coisa chamada felicidade real na proposta da espiritualidade sublime. Aliás, única felicidade possível de se viver num mundo de provas e expiações, como é o planeta Terra. Então, o assunto base aqui nesse tomar a lei de amor, justiça e caridade diz respeito à vivência da felicidade, que começa com o nosso esforço de alinhamento, de harmonização com as leis divinas. Vamos aqui para o primeiro slide de hoje. Está na página 109 do livro A Prática da Mediunidade com Jesus. Se o médium se doa em perfeita alegria, pode alcançar a condição de Ivone Pereira, se permitiu, saindo da condição de ex-suicida, renascendo em circunstâncias muito difíceis e esforçando-se para domar as suas más inclinações, transformou a sua mediunidade no médium nato, tornando-se exemplo para todos nós. Essa obra, A Prática da Mediunidade com Jesus, estende todo o seu conteúdo com base na vida, na obra, no exemplo de 3 grandes médiuns, Paulo de Tarso, Ivone Pereira e Judas Iscariotes, que depois foi Joana d'Arc. E o fator básico na vida desses 3 traduz uma lição indispensável para nós do movimento espírita. Qual é a lição indispensável? A gente já andou comentando isso aqui. É a de que você pode ter as misérias íntimas que tiver, mas você pode trabalhar sua encarnação atual e conquistar patamares evolutivos e de elevação que nunca antes chegou aos pés de conquistar. É isso que está na base da história desses 3 médiuns. Paulo, que antes era Saulo, Joana d'Arc, que antes era Judas Iscariotes, e Ivone Pereira, que antes era suicida. Eu quero reforçar esse aspecto para nós. A história desses 3 personagens é para dizer ao espírita que ele pode ser o miserável que for, a vida dele pode ter um nível de elevação que nunca teve, se a isso ele se propor. Agora, se ele quiser continuar a ter uma encarnação miserável, cheia de inferioridade, vícios e coisas inferiores, ele vai ter, porque vai ser a escolha do livre-arbítrio dele. Agora que, pelo amor de Deus, o que essa obra quer dizer é: não fique justificando suas inferioridades pelo passado seu, não, porque esses 3 grandes médiuns tinham problemas gritantes e tornaram-se ícones de espiritualidade sublime entre nós. Ivone, Paulo de Tarso e Judas. É isso que esse livro trata de dar-se uma chacoalhada em relação, sobretudo, com a prática e a vivência da mediunidade nas casas espíritas, quando leva em consideração a vida desses 3. Então aqui diz, se o médium se doa em perfeita alegria, pode alcançar a condição de Ivone Pereira se permitiu. E aqui a gente caberia uma pergunta a título de conscientização nossa. O que é que nos impede de ter uma vida de perfeita alegria
na prática da mediunidade, como teve Ivone Pereira. Ivone, que era ex-suicida. Por 2 vezes, né? Porque ela não foi só uma vez, foi 2 vezes. O que é que impede? E sabe o que é que impede? Entre outras coisas, autodesamor, desamor às leis divinas e falta de amor também ao próximo, consequentemente. Que é isso que a gente está trabalhando muito nesse capítulo. Essa é a principal causa. É de a gente não ter ainda se decidido pelo caminho excelso do amor. A gente ainda continua preferindo o caminho do egoísmo, do desequilíbrio e dos conflitos com as leis divinas que estão dentro de nós. É isso que impede de a gente ter a perfeita alegria, aqui a título de exemplo, vivenciada por Ivone Pereira. Se a gente de fato tomar a decisão de, olha, eu cansei de bater com a cabeça na parede, de sofrer desnecessariamente, e eu agora resolvi, ao máximo, possibilitar a mim mesmo o que a experiência humana da encarnação me permite em termos de felicidade e plenitude. Quando a gente tiver essa decisão íntima, isso significa indiretamente que a gente resolveu se abrir ao esforço de vivência da lei de amor, justiça e caridade. Que a gente resolveu tentar essa experiência. Que a gente já se cansou de tentar ser infeliz, de procurar 1000 modos de conseguir felicidade distanciado das leis de Deus. É isso a questão. E continuando, esforçando-se para domar suas más inclinações. Transformou a sua mediunidade, Ivone, no mediunato, tornando-se exemplo para todos nós. É este ponto maior. Por isso, estimulamos muito o conhecimento da vida e da obra de Ivone do Amaral Pereira. Aqui no Bezerra de Menezes nós temos toda a coleção de livros dela publicado pela Federação Espírita Brasileira. E recordo aqui 2 obras principais para aqueles que exercem a mediunidade, que é Recordações da Mediunidade e Devasando o Invisível. São as 2 obras que Ivone trata dos casos pessoais que ela viveu durante o exercício da mediunidade e que deixaram lições marcantes para ela. E eu digo a vocês, são histórias que prendem a atenção. Eu já li o livro mais de uma vez. Então, prende a atenção. Porque são casos especiais que ela selecionou e colocou nessas 2 obras. Vamos continuar aqui. A alegria existencial resultante dessa entrega se manifestará em tudo que realizarmos. Passamos a sentir tudo como sendo uma dádiva de Deus. E como tudo pertence a Deus, só a entrega amorosa e voluntária de nosso coração poderemos dar-lhe uma dádiva. Porque a questão toda, como nós comentamos em slides anteriores, é que tudo pertence a Deus, inclusive o corpo físico que temporariamente nos foi emprestado. A única coisa que a gente pode oferecer a Deus é a decisão íntima de usar o livre-arbítrio para a vivência das leis divinas. É a única coisa que, de fato, Deus deu a nós o direito de possibilitar ou não. Porque o resto é dele.
mesmo que a gente se confunda, se iluda, se apegue e fique criando seus campos de infelicidade durante a encarnação. Mas, em essência, nada é nosso e tudo é de Deus. Então, a alegria existencial vem da exata conscientização disso, que advém do nosso esforço de alinhamento com as leis divinas. Então, se a gente se abrir de coração a amar a Deus, que para isso é necessário conhecer as leis espirituais da vida. Primeiro passo. Para dar o segundo passo, autoconhecer-se, autoamar-se. Trabalhar a autoestima. Segundo passo. Para ir para o terceiro passo, amar o nosso semelhante. Amar o próximo como a nós mesmos, porque aí nós já teremos trabalhado o exercício do auto-amor. Porque amar o próximo como essa humanidade materialista, perversa, desequilibrada, quer amar o próximo, quem danado quer esse tipo de amor? A pessoa nem de longe trabalhou o auto-amor e quer amar o próximo. É uma beleza o sentimento de desprendimento, altruísmo e de amor verdadeiro que a pessoa pode dar ao outro desse modo. Não tem como. Vai dar aquilo que dá a si mesmo. Reprovação, sentimento de culpa e felicidade destrabelhada, cheia de altos e baixos. Então, concluindo esse slide, só com a entrega amorosa e voluntária de nosso coração poderemos, de fato, dar-lhe uma dádiva a Deus. Só assim. Agora nós iremos entrar na análise psicológica, transpessoal, consciencial, vixe Maria, é muita coisa, né? Da parábola que está em Mateus 25, 34 a 46. Vou lembrar aqui essa terminologia para dar uma explicação primeira, né? Análise psicológica, transpessoal, consciencial. Então, nesse sentido, a obra A Prática da Mediunidade com Jesus nos propõe a extrair dessa parábola que está em Mateus, que é aquela parábola na qual o rei, e é uma parábola que encontra inúmeras explicações, nós iremos aqui justamente trabalhar a explicação pelo lado psicológico, transpessoal, consciencial, porque olha, essas três coisas têm a ver uma com a outra, é assim, o psicológico, os valores nossos, individuais, transpessoais, aqueles que além de abranger a nossa experiência atual, vai abranger as passadas, o nosso inconsciente profundo, por isso aqui é transpessoal, e consciencial, por quê? Vai chamar todos esses valores para um trabalho de harmonização e despertamento de uma visão e percepção inédita, que nós nunca antes havíamos usufruído na Terra. Porque o que a psicologia espírita propõe é a gente poder usufruir na encarnação atual algo que a gente nunca usufruiu. O trabalho de despertamento da consciência numa abrangência onde inclui a experiência atual, as passadas, com uma proposta para o espiritual que está à frente. Isso trabalhado de forma consciencial, aonde nós estaremos aproveitando ao máximo
a nossa encarnação. Porque fora desse trabalho que agora nos é proposto, o que nós temos, e isso ocorre com a grande maioria das pessoas na Terra, é uma vida, uma existência, uma encarnação lotada de conflitos, de insatisfações, de sentimentos de culpa, de remorsos, de felicidade mesquinha, de busca desenfreada do gozo das sensações do corpo físico, naquela sede da água do mar que nunca se sacia, e que quanto mais bebe, com mais sede fica. É assim que a humanidade tem vivido como um grande todo. Agora, com esse encontro que estamos tendo no Espiritismo, na psicologia espírita e no estudo da mediunidade de forma consciencial, nós estamos sendo convidados a uma experiência humana que antes nunca havíamos tido, que é essa que está ocorrendo agora. Acordar de forma consciente para todo esse lado espiritual que está dentro de nós, que interage com o passado e que se propõe numa vivência de autoencontro, de autoamor, de autoestima. Vamos lá, né? Quem é o rei? O rei é o ser consciencial que nos convida incessantemente a praticar a lei de justiça, amor e caridade que resume todas as demais. A nossa consciência nos convida incessantemente a praticar as leis divinas. Antes de analisarmos esse conteúdo, eu gostaria que alguém me desse aqui uma Bíblia para a gente ver esse texto tal como está na Escritura e fazer a abordagem que está aqui. Tem uma escritura aqui, eu vou dar só uma lida rápida para que vocês vejam o texto bíblico. Em seguida a gente fará essa análise, esse início de análise. Então está em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 34. Vejamos só o que é que diz aqui. Vejam só. Versículo 34. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará no seu trono glorioso, e todas as nações se reunirão em sua presença. Ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. As ovelhas colocará à direita e os cabritos à esquerda, e dirá o rei aos que estão à direita: vinde, abençoados de meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, estive peregrino e me acolheste, estive nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava preso e fostes me visitar. E responderão os justos: Senhor, quando foi que vimos com fome, te alimentamos, com sede, te demos de beber? Quando foi que vimos peregrino, te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na cadeia e fomos te visitar? E o rei dirá: em verdade, todas as vezes que fizeste a um desses meus pequeninos, foi a mim que o fizeste. Esta é a parábola do rei. Agora vamos à análise consciencial, o início dessa análise, né? O rei é o ser consciencial, que nos convida incessantemente à prática da justiça, amor e caridade, que resume todas as demais. A nossa consciência nos convida incessantemente à prática das leis divinas.
vejo como a análise, nesse ângulo psicológico transpessoal, como é diferenciado, porque de maneira nenhuma tem algo a ver com a narrativa literal. É a narrativa espiritual e, mais do que espiritual, trabalhada de uma forma consciencial. Então, o rei, na verdade, é a nossa consciência maior, que está dentro de nós e que nos convida incessantemente à prática da lei, justiça, amor e caridade. A questão toda é que não poucas vezes nós nos percebendo fazendo aquilo que a nossa consciência reprova. E aí estamos, em termos simbólicos, nos candidatando a ser cabritos, né? Cabritos. Porque toda vez que a gente se afasta do dever consciencial, daquilo que a consciência nossa nos alerta como sendo certo, a gente está criando uma separação dentro de nós mesmos, entre nós e a presença de Deus dentro de nós. E aqui eu lembro, né, para aprofundar mais ainda a questão, quando a Bíblia coloca, e isso é uma frase que, vez ou outra, é muito importante lembrar, a explicação espírita. Porque tem uma passagem bíblica que até os nossos irmãos evangélicos tremem, independente de crença. Por quê? Porque ela diz assim: todo pecado do homem lhe será perdoado, exceto o pecado que ele fizer contra o Espírito Santo. Está na Bíblia. Católicos e evangélicos já leram isso. E quando leem, diz logo: meu Deus, que pecado será esse? Deus me livre que eu cometa. Porque esse é o pecado sem perdão. Porque vejam como diz literalmente o texto bíblico: todo pecado que o homem cometer lhe será perdoado, menos aquele que ele cometer contra o Espírito Santo. E agora, qual será esse pecado? Foi feita essa pergunta a Emmanuel no livro O Consolador, que é um livro que nós citamos muitas vezes em nossos estudos e aconselhamos muito a leitura dessa obra, O Consolador. Nós temos para vender aqui no Bezerra de Menezes, né? Um preço promocional. Então Emmanuel diz o seguinte, vou dizer aqui com as minhas palavras a resposta que Emmanuel dá sobre o pecado contra o Espírito Santo, que é o imperdoável. Ele diz que é assim: toda vez que nós temos a exata compreensão de um fato e sabemos, em termos de consciência, que aquilo é errado e o praticamos indo de encontro à nossa consciência, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Agora, quando diz assim, não lhe será perdoado, é porque, de certo modo, a nossa consciência não admite perdoar durante a encarnação essa espécie de erro. Claro que através da lei da reencarnação, as possibilidades de retificação nos serão abertas. Mas nessa vida, a consciência nossa martelará até quando não possa mais, dizendo: está vendo? Eu lhe disse. Você estava sabendo. Porque você fez, você sabia. E a gente não encontra desculpas para dar a si mesmo. E aí, baixar a cabeça, ou como se diz popularmente, dobrar, baixar, curvar o ombro para levar pancada, decorrente disso aí. Então, a nossa consciência nos convida incessantemente a praticar as leis divinas.
Pouco importa se a gente é espírita, se conheceu a Bíblia, se não conheceu, se é cristão ou não é. As leis divinas estão na nossa consciência. E a base maior dessas leis é o amor. E toda criatura humana, num nível maior ou menor, tem a exata consciência a respeito disso. É chegado o momento de interrompermos o nosso estudo. Esse assunto nós ainda iremos continuar na próxima semana, se Deus quiser. E deixamos aí também a sugestão de aquisição e leitura do livro A Prática da Mediunidade com Jesus, que nós estamos estudando aqui já faz alguns meses. Vamos então para a prece de encerramento. O próximo estudo nosso será no domingo, 4 horas da tarde, que será o estudo de Joana de Ângeles, das obras psicológicas de Joana de Ângeles. Então eu vou pedir aqui a nossa irmã Lindaci para ser a intermediária da prece de encerramento do nosso estudo.